3 assuntos talvez nos motivem à reflexão da nossa homilia. Estamos nos aproximando no final do tempo pascal. Não é? Domingo que vem nós encerramos para celebrar depois a festa de Pentecostes. E toda a liturgia nesse período desses 50 anos tem nos falado e chamado a atenção a respeito da igreja, da formação da igreja. A igreja nasce com a experiência do ressuscitado. E a experiência do ressuscitado é que vai construir, edificar e configurar a igreja de Jesus Cristo. A primeira ideia que nos aparece na liturgia de hoje é a ideia do templo, da igreja. E o Apocalipse nos chama a atenção a respeito de um templo escatológico. É um templo que não vai mais acontecer depois da ressurreição total de Jesus e da humanidade. Ele compara o templo com as 12 colunas ou muralhas, que o templo, a igreja, é edificada sob o alicerce dos apóstolos. E aqui nós já vamos concluindo que nós só podemos então ter uma só igreja. Uma igreja que é sustentada, fundamentada, edificada sob o alicerce dos apóstolos. Por isso que João, na sua visão que tivera, disse, escrevendo, a muralha da cidade tinha 12 alicerces, e sobre eles estava escrito o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Cordeiro é o resplandecente da igreja. A igreja, ela é esse grande mistério onde se edifica a presença do Cordeiro. Cordeiro é aquele que governa, que administra, que controla, que edifica a igreja de Jesus Cristo. E é esta igreja que nós precisamos descobrir. A maioria de nós tem a ideia da igreja de pedra, que esta não é a verdadeira igreja de Jesus. A verdadeira igreja de Jesus é a igreja escatológica, do Espírito do Cordeiro. A nossa igreja, esse templo aqui, é um suspiro da igreja de Jesus. Porque senão eu perco a referência da verdadeira e única igreja. João diz que na sua visão sobre a igreja, ele lembra que não viu nenhum templo na cidade, pois o seu templo é o próprio Senhor, o Deus poderoso e o Cordeiro. O templo, João diz que ele não viu o templo material, mas ele contemplou o templo do Cordeiro. Essa é a beleza do ser igreja, de ser igreja. Ser igreja não é ir à missa, é participar da comunhão do Cordeiro. Porque tem gente que vai na igreja, só vai na igreja para comungar, receber a Eucaristia, pagar promessa e rezar para defunto. Isso não é a igreja de Jesus Cristo. E são lapsos que nós vamos criando em relação a essa igreja material. Mas essa igreja, na visão de João, esta igreja que eu tenho que descobrir. Por isso que ele diz que na cidade, e só tinha uma igreja, a cidade só pode ter uma igreja, é a cidade santa, é a nova Jerusalém, que nós falávamos domingo passado. Falávamos do novo mandamento.
Jesus dá uma nova Jerusalém. A nova Jerusalém é o novo templo. Por isso que João não viu na cidade nenhum templo, pois o seu templo era o próprio Senhor. Se eu não estou inserido no Senhor, o meu templo é somente um templo de pedra. Por isso que muitos vão à igreja e saem desanimados da igreja, porque o padre não falou aquilo que ele queria ouvir. Gente que vem na igreja e pensa que na igreja só tem santos já mortos, né? Porque os santos só depois que morrem. Pensa que na igreja é aquela coisa bonita, que não tem confusão, na igreja tem quebra-pau. E não é só em Prudente, São José, todo lugar tem isso. A igreja é cheia de estrupiço, por quê? Porque nós somos de carne e osso, e nós ainda não descobrimos a igreja do novo templo do ressuscitado. Quando eu descubro o novo templo do ressuscitado, eu entendo essas coisas humanas. Mas quando eu não descubro isto, eu fico com uma ideia de uma igreja simplesmente material. Por isso que João não viu templo na cidade. Mas por quê? Porque ele não viu templo, porque o próprio templo é o Senhor, o Cordeiro. E quem não descobre isto, jamais vai descobrir o templo material. João continua dizendo: a cidade não precisa de sol, nem de lua que a ilumine, pois a glória do Cordeiro é a sua luz. A luz que ilumina a vida da igreja é a luz do Cordeiro. Essa visão espiritual que João teve da igreja, ela é uma visão magnífica, estupenda. Por isso que a igreja não necessita de outras coisas a não ser da luz do ressuscitado. Quem ilumina é o ressuscitado. E a gente precisa descobrir hoje isto. João diz que a lâmpada que ilumina a igreja é o Cordeiro. Qual é a lâmpada que ilumina a sua vida? Se não for o Cordeiro, alguma coisa está errada. Está errada na nossa vida. Aí nós vamos para a primeira leitura do apóstolo Paulo. Lucas está falando, escrevendo sobre a igreja também. Só que aqui numa visão já de comunidade. A visão que São João teve é uma visão mística da igreja, uma visão gloriosa da igreja. É a igreja ideal, é a igreja na qual todos nós um dia, se formos ressuscitados, participaremos. Mas Paulo ou Lucas está escrevendo da igreja comunidade. E a comunidade tem seus problemas, suas dificuldades. Paulo e Barnabé começam a orientar a comunidade. Estamos aí quase no findar do primeiro século do cristianismo. Nesse findar do primeiro século, muitos se convertiam à religião cristã. E muitos, assim, apegados ainda à tradição judaica, achavam que o povo que se convertia tinha que passar por um processo de formação judaica para depois se tornar cristão. E por isso que apareciam vários pregadores falando coisas. É mais ou menos o que nós temos hoje. Nós temos igrejas e mais igrejas. Cada um falando aquilo que ele acha da igreja. É o típico da igreja que Paulo e Barnabé encontrou. E nessas pregações todas, o povo acabava ficando perdido. Eles iam à comunidade e ouviam os apóstolos pregando a doutrina do ressuscitado. E por outro lado, eles ouviam outros pregando a doutrina material da vida, com as exigências do judaísmo.
E aí Paulo teve que ir, porque é o capítulo 15 de Atos. No capítulo 15 está escrito sobre o concílio de Jerusalém. E o concílio de Jerusalém teve a função de quê? De organizar a igreja de Jerusalém, porque estava muito bagunçada. E ele diz que decidimos, o Espírito Santo e nós, não impor nenhum fardo sobre coisas indispensáveis. Na igreja existem coisas que são dispensáveis e coisas que são indispensáveis. E aí Paulo vai no núcleo dos problemas que eles estavam enfrentando. Coisas que para nós hoje talvez não tenha tanto significado, porque temos outras coisas que nos impedem a participação da vida comunitária. Mas o povo lá estava misturando as coisas, e na igreja não pode haver mistura de coisas. Aí tem que ficar uma igreja limpa. E aí Paulo fala sobre algumas normas. E curiosamente Paulo fala da abstenção de carnes sacrificadas aos ídolos. Naquele tempo tinha muito pagão, muito paganismo. Eles iam sacrificar lá na macumba o frango ou o garrote, e depois vendia a carne. Vocês sabem que a gente não pode comer carne de coisas sacrificadas aos ídolos. Naquele tempo era muito comum, vendia-se mais baratinho. Se o quilo da carne sacrificada normal custasse 10, da sacrificada vendia assim por uns 7 ou 8. E o povo aproveitava. E os cristãos, não tendo discernimento, acabavam comprando as carnes sacrificadas aos ídolos, que não era permitido. E comprava a carne, o sangue de carne de animais sufocados. E Paulo trata das uniões ilegítimas que existiam. Uniões ilegítimas de casamento. Naquele tempo, o pagão, o cristão não podia casar-se com o cristão. E até hoje não poderia também, né? O casamento já é complicado para quem é cristão. Imagine casando-se com um pagão, com gente que não tem fé, que não tem religião, que não tem nada. Essa história já é antiga. E Paulo começa a colocar ordem na comunidade. Porque a função do presbítero, do apóstolo, era organizar a comunidade. Para que a comunidade não achasse que tudo na igreja era permitido, é permitido. E muitas coisas se misturavam naquele tempo. Que o povo saía do paganismo, ia para a igreja, mas não havia catequese, não havia evangelização, não havia discernimento, e acabava o povo se perdendo na sua caminhada de fé. E a terceira ideia é a terceira do evangelho de hoje. O evangelho lembra que Jesus, aliás, os apóstolos, eles ficaram desconcertados com Jesus e desorientados também. Né? Por que desorientado? Quando o próprio Jesus, reunindo-se com os 12 apóstolos, ele fala: olha, algum de vocês aqui vão me trair. Vocês imaginem só, naquele grupo pequeno, Jesus falando que alguns daqueles iriam me trair. Algum. E Jesus não cita nome, mas Jesus suscita um questionamento: alguém de vocês irão me trair.
Essa profecia e essa palavra de Jesus, infelizmente, continua viva até hoje. Algum de vós irá me trair. Isso acontece até o século 21. Até o ano 2016. Gente que vai na igreja, que é bonitinho, que até comunga, recebe a igreja, mas que está cheio de traição. A igreja está repleta de pessoas traidoras. Jesus, falou na lata e na cara de Pedro: Pedro, você vai me trair antes do anoitecer. Na cara de Pedro. Imagine vocês, irmãos, os 12 ouvindo estas profecias, essas falas de Jesus, sabendo que aquele que estava entre eles seria um traidor. A igreja no século 21 está cheia de pessoas traidoras, que traem o evangelho, que traem a proposta de Jesus. Isso criou o quê? Criou medo entre os apóstolos, criou angústia entre os apóstolos. Por isso que Jesus, ele dá para os apóstolos um mandamento novo, para que eles aprendessem, apesar de tudo, a amar de forma nova e amar de forma diferente. E ele diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Por isso que Jesus já coloca um condicional: se alguém me ama. A igreja está cheia de pessoas, mas não de que amam a Jesus. Esses dias eu estava em Porto Alegre, e eu fiz um trabalho sexta-feira com os padres. E na nossa fala, de repente eu falei: as nossas igrejas estão cheias, não estão, padres? Ah, sim, a nossa igreja está cheia. Cheia de quê? Aí os padres caem em si. Cheia de pessoas? Ou vazias de almas justas e decentes com o evangelho? Hoje nós nos enganamos facilmente que a igreja esteja talvez cheia de pessoas, e às vezes a gente se engana, porque realmente as nossas igrejas não estão muito vazias, estão até cheias. Aí Jesus, conversando com os apóstolos, Jesus dá a última cartada para eles, 2 últimas cartadas. A primeira: eu vos deixo a paz, e a paz eu dou para vocês. A primeira condição da vida cristã está na proposta da paz. Quem tem paz tem consciência de comunidade. Quem não tem paz não tem consciência de comunidade. E a segunda, Jesus fala: não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Jesus estava como que profetizando que seria ou é normal trair Jesus, porque faz parte do processo do discernimento cristão. Talvez única coisa que não pode fazer ser comum na nossa vida é que eu seja o traidor de Jesus. Você que está aqui na Assembleia, irmão, já passou sobre a sua mente e seu coração de trair Jesus? Essa é a proposta do Evangelho de hoje. Creio em Deus Pai.